Desde muito tempo da literatura ou até mesmo do cinema, os corvos sempre foram animais que sempre foram associados a acontecimentos mais sombrios e também mais obscuros. Você sabia? Mas você sabe que existem muitas e muitas curiosidades interessantes sobre esses incríveis animais? Ou, melhor dizendo, essas incríveis aves? Mas quem foi que disse que são só os macacos e também os golfinhos que são animais de fato inteligentes? Os corvos não ficam para trás não, pode acreditar. E na própria natureza, os corvos já provaram isso, que são de fato sim, muito inteligentes. E eu vou dar um exemplo, e é bem fácil. O corvo, ele pode perceber quando ele está sendo assim observado por outro tipo de animal. E esse pássaro pode até mesmo esconder alguns tipos de alimentos, até mesmo de outras aves, de outros corvos. E você sabia que os corvos, eles podem imitar a voz dos seres humanos? E eles podem até mesmo falar com mais habilidades do que, por exemplo, alguns tipos de papagaios. E eles podem imitar barulhos de outros caros, ou até mesmo reproduzir alguns tipos de sons de outros tipos de animais. Você sabia que principalmente lá na natureza, os corvos são muito conhecidos por simplesmente imitar o som de outros lobos ou alguns tipos de raposas? Além dessas aves, desses corvos ter a incrível capacidade de reproduzir a voz dos seres humanos, eles podem até mesmo imitar a voz, o som de outros tipos de animais. E os corvos, eles podem também usar a linguagem corporal de uma maneira bem sofisticada para se comunicarem. E segundo alguns estudos realizados sobre esses animais, sobre essas aves, eles podem simplesmente indicar algum tipo de objeto pelo seu bico. E digamos que os corvos, eles podem se adaptar de uma forma bem fácil. E falando melhor, esses animais, essas aves, podem viver em vários tipos diferentes de habitats, como por exemplo em montanhas, em florestas, em desertos, em cidades e muitos outros. E se precisar, o corvo pode até mesmo enganar outro tipo de animal. E assim, desse jeito, dessa forma, roubar a sua comida. E eles podem viver aproximadamente 17 anos. E por exemplo, se ele não estiver na natureza, ele pode viver até os 40 anos. E você sabia que em alguns tipos de culturas, esse pequeno passarinho de plumas negras significava o próprio mal? Como por exemplo lá no país da França. Os povos acreditavam que os corvos eram almas de padres e também almas de freiras. Dá para acreditar? E lá no país da Alemanha, as pessoas diziam que essas aves eram a reencarnação. As pessoas diziam que essas aves eram a reencarnação de aves, ou até mesmo a representação do próprio mal. E por exemplo, lá na Dinamarca, as pessoas acreditavam que se você visse um corvo e ele tivesse um buraco em sua asa, e se você olhasse dentro desse buraco na asa dele, você ia se transformar em um corvo. E a verdade é que os corvos, eles fazem parte de muitos mitos e muitas mitologias. E em muitos deles, as pessoas acreditavam que os corvos eram mensageiros dos próprios deuses. E que durante as batalhas, as deusas celtas se transformavam em corvos. E à noite contavam aos outros deuses tudo o que eles tinham visto. Já Odin, o deus da mitologia nórdica, diziam que ele tinha 2 corvos, que voavam durante o dia no mundo todo, e à noite iam até ele e contavam tudo o que eles tinham visto. E lá na mitologia chinesa, as pessoas acreditavam que essas aves podiam trazer clima ruim para as florestas. E alguns tipos de tribos nativas da América adoravam os corvos como umas deidades e o descreviam como um pregador de peças. E de fato, essas aves, os corvos, são animais muito brincalhões. E além disso, essas aves elas foram vistas nas montanhas do Canadá e usando elas como escorregadores. Dá para acreditar?
E os corvos, eles também fazem brinquedos. E digamos que isso é um comportamento bem raro. E eles podiam usar galhos, pinhas ou até mesmo pedras. E você sabia que essas incríveis aves, esses corvos, eles podem sentir uma certa empatia por outras aves da sua própria espécie? E além disso, os corvos eles têm uma excelente memória. E eles podem se lembrar de pássaros que se deram bem durante anos. Mas eles também podem reagir de uma forma negativa. E podem agir de uma maneira suspeita se eles encontram corvos estranhos.